Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cristão com Atitude. Você já é inscrito nesse canal? Parabéns! Você ainda não é inscrito? Se inscreva, venha fazer parte da família Cristão com Atitude. E você deixa seu comentário, deixa um like para que a plataforma ela perceba que esse conteúdo tem relevância e ela então indique para mais pessoas, tá bom? Vamos encher este mundo com a palavra do Senhor. Não tem coisa mais gloriosa que isso. Bem, dito isso, vamos embora meditar? Atos, capítulo 16. Eu quero ler para vocês no versículo 22 a seguir. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Ele lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Vou parar aí para uma breve meditação. Bom, o texto, como entender esse texto? Começo a ler que a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. Aí você fala, mas por que aconteceu isso com Paulo? Com o apóstolo Paulo, com Silas? Foi porque Paulo estava dormindo e teve uma visão em sonho de um homem dizendo, passa-nos a Macedônia e vem nos ajude. E Paulo entendeu que era vinda da parte do Senhor, foi com Silas e foi fazendo essa viagem, chegou na Macedônia e foi passando por cidades na Macedônia, falando de Jesus, e ali curando enfermos, e libertando almas oprimidas pelo mal, e fazendo tantas coisas boas, e fazendo discípulos, pessoas aceitando a Cristo, e eles vão caminhando, até que chega em Tiátira. E chegando em Tiátira, nós vemos aí que Paulo e Silas, se você ler o texto, eles saem para ir à oração. E quando chegam para ir caminho da oração, aparece-lhes um encontro assim, vindo, né? Eles estão indo, ela está vindo, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Ela é escrava, e abrindo parênteses, escrava em Israel, né? Para os judeus, as pessoas que eram escravas lá, elas ganhavam meio salário mínimo, né? O salário de um trabalhador que não era escravo, o salário dele, e o escravo ganhava metade daquele salário, mas tinha umas condições que tinham que manter, que a lei de Moisés, que é a lei de Deus, que era totalmente diferente das leis de então, que o escravo é como nós conhecíamos aqui no Brasil, comprou, era no Brasil colonial, comprou e era um objeto. Muitos escravos até morriam, porque não tinha condições de alimentação, não tinha descanso, e apanhavam por qualquer motivo, sofriam açoites, então eles acabavam morrendo, e não ganhavam um centavo pelo aquele dia de trabalho. Lá nos judeus, na lei de Moisés, não, ele tinha esse salário, mas ele tinha que ser tratado com dignidade, ele tinha o seu dia de descanso também, tudo direitinho, ele só ganhava metade do outro trabalhador, mas também ele podia juntar o seu trabalho, o patrão, né, o dono dele, dava uma casa de qualidade, dava alimentação, ele podia se casar, ter filhos, e tudo isso, e ter uma vida com dignidade. E ele ia juntando dinheiro, e muitos escravos depois compravam a sua liberdade.
Mas nos outros povos não. Eram os escravos como nós sabemos como são, né? São objetos e são totalmente tratados assim, e maltratados. Não é cuidado da saúde, não era cuidado de alimentação nem nada. Recebiam açoites e muitos morriam, né? E não ganhavam nem um centavo do trabalho. Essa é a diferença dos escravos. Então, nós vemos assim, continuando assim, só para vocês terem noção. Então, essa jovem, ela era escrava e tinha um espírito maligno, que chamava o espírito de adivinhação, mas era um espírito maligno, enganador, que, como que consegue enganar? Porque eles são milhares. Então, veja bem, aquela jovem, ela enganava a cidade toda, porque ela adivinhava tudo que está acontecendo. Não, eles andavam, caminhavam, porque eles são espíritos. Então, um comunica com o outro. Então, quando chegava uma pessoa lá fazer uma pergunta, é claro que ele sabia a resposta, né? Daquilo. Por quê? Porque eram espíritos malignos. Mas Paulo, ela ficou dias assim, só que quando havia Paulo e Silas e os que estavam com eles, ela começava a falar: olha, esses homens que estão aqui, eles são servos do Deus Altíssimo que veio nos falar palavras de salvação. Olha só como nós não podemos estar enganados, não. Nem tudo que se aparenta bom é bom, gente. Mas ela está falando a verdade, porque não é que eles estavam anunciando as palavras de salvação, sim, mas só que o inimigo das nossas almas, e no caso dela, que estava escravizando, não queria que Paulo o expulsasse. Então, que ele veio com bajulação. Ele veio querendo agradar. Nós cristãos, nós temos que ficar bem atentos com isso, que a pessoa em si, ela não tem noção. O espírito maligno, ele toma posse da mente da pessoa, sabe? Que as pessoas nem sabem, não lembram o que aconteceu, o que fizeram, quantas vezes isso acontece? Porque está sob influência do mal. E acontece que aquela pessoa, então, ela sofre com isso. Não é uma prisão. O que Deus nos liberta, o inimigo, ele escraviza. O que Deus nos dá vida e vida com abundância, ele vai sugando as energias, ele vai maltratando. Então, por isso que Jesus veio desfazer as obras do diabo. Qual é a maior obra do diabo? Pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado, não que Deus não se afaste de nós, que ele nunca se afasta, mas afasta o homem de Deus, porque Deus é santo. Enviou Jesus para desfazer as obras do diabo, para pagar o preço pela nossa redenção, para que nós pudéssemos ser novamente conduzidos ao Pai como filho e filhas amadas de Deus. Aí vem o diabo e vai e escraviza a pessoa para ela continuar no engano e nunca se chegar a Deus. E assim ele fez com esta jovem que estava em sofrimento, né? Porque, gente, você não tem domínio sobre você. Você sente todo aquele peso das trevas. É horrível. E também angariava muito lucro para os seus senhores. Então, vá vendo que ali era um engano em todo lado. E as pessoas iam lá. Pessoas que estavam, às vezes, desesperadas, querendo uma resposta, querendo saber do futuro, quem sabe, né? Então, daí falava coisas do passado, porque do futuro é mentira, ele não tem ele não consegue ver o futuro. Ele só vê o presente e o passado. O futuro pertence a Deus, porque vai depender muito do posicionamento da pessoa, vai depender muito daquilo que o Senhor vai permitir que aconteça com a pessoa, e não é para o mal, não. Muitas vezes o Senhor permite coisas na vida da pessoa para a pessoa notar, para ver se ela acorda e diz: eu preciso de Deus, eu preciso me chegar a Deus. Sim, o Senhor sempre tem pensamentos de paz e não de guerra. Ele não está guerreando contra o ser humano. Quem guerreia contra o ser humano é Satanás e os seus anjos caídos, que caíram da presença de Deus e agora fazem parte do império do mal. Esse sim, maquina o tempo todo para matar, roubar e destruir.
E às vezes dá um sinal de dependência. Ai, parece que eu estou indo bem. E nem sabe a pessoa que está caindo no abismo. Mas Jesus é luz. Nosso Pai é luz. E que Ele quer que você viva na luz. Você vai passar por momentos difíceis? Vai sim. No mundo tereis aflições, Jesus disse. Mas tende bom ânimo, eu venci. Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele venceu por nós, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, a nossa culpa, o nosso pecado. O que nos traz paz hoje, a paz verdadeira, não que o mundo dá, que é ilusória, mas a paz que cede todo entendimento. Às vezes no momento de que você está triste, no momento que você está assim, quase jogando a toalha, que você não está mais conseguindo ver a solução, o Senhor te inunda de paz, você fala, Paizinho, socorro. E Ele é socorro bem presente na angústia. Então presta atenção, o Senhor te ama, o Senhor te quer bem, o Senhor quer que você viva uma vida linda na presença do Senhor. Aí acho que o apóstolo Paulo ia ficar quieto. Chegou uma hora que ele disse assim, não, vamos parar com isso. Não vou deixar que essa enganação continue. Mas ele sabia que ele seria preso. Claro, ele conhecia bem os romanos. Afinal de contas, Paulo era cidadão romano. Então, ele conhecia muito o que ia acontecer. Mas ele então vai e expulsa aquele espírito de adivinhação. Então, quando expulsa aquele espírito de adivinhação, vieram e prenderam Paulo e Silas, mas antes eles rasgaram a roupa deles e bateram muito neles, até ficar tudo ferido, levaram para a prisão, eles foram presos pelos pés, as mãos já eram comum, presas, então pôs lá e foi tão severo lá em Tiatira, os magistrados, que o carcereiro os colocou numa prisão interior, ou seja, dentro lá do cárcere. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Ai, que lindo! Aconteceu tudo isso, mas eles estavam firmados no Senhor e na força do seu poder. Então chegou aquele momento em que eles cantavam e oravam ao Senhor. Oravam e cantavam ao poder da oração. Veja bem, Paulo e Silas saíram para ir orar, juntamente com as outras pessoas que já estavam ali na cidade, que estavam recebendo Paulo, que também outros que aceitaram a Cristo como Salvador e continuaram a jornada com Paulo, e eles estavam vindo para orar, com uma importante oração. Se Paulo não tivesse uma vida de comunhão, ele deixava passar, ele achava, tá bom, ela tá falando coisas verdadeiras, vai nos favorecer, anunciar o reino, então tá tudo bom. Não, Paulo viu além. Paulo teve a visão espiritual e não quis que isso acontecesse, mas ele só percebeu isso porque ele era um homem que vivia em oração, ou seja, conversando com Deus. Como está a sua vida de oração? Qual é a qualidade da oração que você faz? Porque tem uns que apenas reverberam, mas a oração tem que sair do coração, gente. Tem que chegar ali e pensar, eu vou me chegar na presença do Pai, já ensinei aqui em algum vídeo, você diz assim, que o Senhor Jesus Cristo me purifique, que o Espírito Santo me guie, nesta oração me ensine a orar, porque eu quero estar na presença do meu Pai. E chegar ali, como você vai conversar com alguém que você ama muito, que te dá prazer em conversar, você tem que ter prazer em conversar com teu Pai Celestial. E assim Paulo tinha, então o Senhor foi dando sensibilidade para ele. E acontece que eles estavam ali, eles não estavam murmurando, eles tinham todo motivo para murmurar. Eles tinham feito a vontade de Deus. E ver as pessoas libertas, livres, servindo ao Senhor. Por onde eles passavam, eles só faziam bem. E em troca do bem que eles fizeram, eles receberam o mal. Porque as pessoas não entendem, só vê o que está aparente, né? E acontece que mais eles começaram a orar e cantar. Olha, duas armas de guerra poderosas para nós. A oração, gente, a palavra é espada. E se você ora a palavra, então, eu já disse, nossa, é demais a conta. Mas a oração e cantavam. O poder da adoração, de cantar, é a outra arma de guerra.
porque você está adorando a Deus. Olha bem o que você canta, se está engrandecendo o nome do Senhor, se está mostrando a glória de Deus. E por certo, Paulo e Silas estavam fazendo isso, orando e adorando ao Senhor com cântico. Hinos a Deus, veja só, cantavam hinos a Deus. Então eram louvores. Quando fala hinos a Deus, provavelmente foi um dos salmos, né? Que os salmos, eles foram escritos para momentos de adoração a Deus, e os salmos também são hinos de adoração. Então estavam ali adorando a Deus. E outros presos escutavam, olha que maravilha, meia-noite, a hora terrível. Meia-noite, a hora, perto da meia-noite, a hora das trevas, né? Não é hora do dia. E no tempo deles, à noite, dava ali 6 horas, já era noite, né? 6 horas da tarde. Imagine perto da meia-noite, eles ali cantando e adorando a Deus. E os outros presos escutavam o poder do louvor, porque eles estavam presos inocentes. Mas os outros talvez não, né? Então, aí o que acontece? Estavam todos ouvindo, porque é assim, quando você se dedica a Deus e quando você tem comunhão com Deus, quando você fala, quando você ora, quando você louva a Deus, canta hinos a Deus, o que acontece? Sabe, o mundo espiritual, sabe? O Senhor vem, a glória dele vem, as trevas têm que bater em retirada. Porque tem um filhinho, tem uma filhinha orando todo o coração, e o Senhor se inclina para ouvir a oração. Então o Senhor se inclina ali. O Senhor, os anjos do Senhor vêm adorar junto ali. E fica assim uma atmosfera muito gostosa. Você já viu que você às vezes fala, nossa, tá tão gostoso aqui. Por quê? Porque tá a presença gloriosa do nosso Pai. Sabe, que se abram os céus, venha a nós o vosso reino. É nessa hora que o reino de Deus se faz presente, que você sente a glória. Então, tá passando por um momento de trevas, você às vezes está açoitado, às vezes você se sente assim, subjugado, às vezes você está ferido. E ainda você se sente preso em alguma situação, cante, ore, cante hinos a Deus, ore, adore, e você vai ver o poder. Mas, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões de todos. E daí, se você continuar lendo, veja só, grande terremoto. Grande terremoto, quando tem um terremoto, qual que é a orientação? Vá para debaixo de uma mesa ou fique no batente da porta. Que daí as coisas caem, mas fica o batente e a mesa, né, ali para te proteger. Não caiu nada. Se mover os alicerces mover. E somente as cadeias foram abertas de todos, não é de alguns, todos que estavam presos foram soltos. E daí o carcereiro, se você continuar lendo, ele vai entrar naquela prisão, ele vai achar que todos fugiram, ele vai tentar se matar, porque ele estava dormindo, e não poderia jamais um soldado romano, carcereiro romano, dormir em serviço. E se escapar algum preso, era morto ele e toda a família dele. Era isso, era a morte para o carcereiro e para a sua família. Então o que ele fez? Ele queria se matar para poder salvar a família, né, de não morrer. Mas aí Paulo grita com ele e fala, nós estamos aqui, não faça isso com você. Aí ele se prostra e diz assim, o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo diz para ele, eles dizem para ele, aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador e será salvo tu e tua casa. E naquela hora, então, ele pega Paulo, pega Silas, dá um banho, põe roupas, leva para sua casa, alimenta. Paulo e Silas falam de Jesus e toda a família do carcereiro é salva. Não é linda essa história? Você está passando por luta? Você está passando por prova? Há poder em Jesus Cristo, há poder para a libertação. Você viu, em nome de Jesus, o espírito maligno saiu. Há poder no nome de Jesus para mudar a situação. Nem que venha um grande terremoto, não é para te matar, mas vai ser para a glória de Deus, para resgatar vidas,
Ore na certeza de que você é ouvido, que o seu clamor está subindo e Deus está se inclinando para te ouvir. O Senhor não rejeita a oração de uma pessoa que faz com o coração quebrantado e contrito, reconhecendo que Deus é na sua vida. Não é esse momento que tem que definir você com Deus, mas quantos livramentos você já recebeu? Seu nome está escrito no livro da vida, você já aceitou a Jesus? É o maior presente, o resto é resto. O importante é sua vida com Jesus. É importante você estar firme com Jesus e as demais coisas ele acrescenta. Está escrito na palavra: aquele que nem a mesmo seu filho poupou, como não nos dará com ele, com quem? Com Jesus, todas as coisas? Você aceitou Jesus como Salvador? Se o Pai não poupou Jesus para te salvar, ele teve que morrer para que você fosse salvo, como não te daria com Jesus, através de Jesus, em Jesus, todas as outras coisas? Confia nesse Deus, não importa o que esteja acontecendo. Parece que tudo está dando errado? Clama a mim, anunciar-te-ei. Responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. O Senhor é o socorro bem presente na angústia. Tem sim resposta para você. Tem libertação para você. Tem cura para você. Tem milagre aí. E você vai viver esse milagre. Então clama com fé, adora, louva, leia a palavra é sua espada de defesa e de ataque. Abra a palavra, ore a palavra e confie em Deus, que o mais ele faz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Tá bom? hoje, até uma próxima oportunidade. Senhor, muito obrigada, meu Deus. Obrigada por esse momento. Que a nossa fé seja renovada na certeza que o Senhor está nos ouvindo, papai. Que o Senhor é um Deus amoroso, que se inclina para nos ouvir. Muito obrigada. Seja feita a tua boa, agradável e perfeita vontade em nós. Amém.